No silêncio de uma torre isolada, longe dos olhos do mundo, uma jovem aguardava o destino que mudaria para sempre a história da fé cristã. Seu nome era Bárbara. Filha única de um homem poderoso, rico e temido, ela cresceu cercada por privilégios, mas também por muros. Muros físicos e muros espirituais. Seu pai, Dióscoro, era um nobre pagão extremamente rígido, que temia perder o controle sobre aquilo que mais amava, sua filha. Determinado a protegê-la do mundo e principalmente da influência dos cristãos, ele mandou construir uma torre alta e isolada, onde Bárbara viveria afastada de tudo e de todos. Mas o que parecia ser uma prisão acabou se tornando o cenário de uma das conversões mais impactantes da história dos mártires. Dentro daquela torre, enquanto o mundo acreditava que ela estava isolada, algo invisível acontecia em sua alma. Bárbara começou a questionar as crenças pagãs que lhe eram ensinadas. Observando a criação, o céu, a ordem da natureza, ela percebia que deveria existir um único Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Aquela inquietação não era rebeldia, era sede de verdade. E quando missionários cristãos conseguiram chegar até ela secretamente, anunciando o Evangelho de Cristo, a chama que já ardia em seu coração se transformou em fogo incontrolável. Na solidão da torre, nasceu uma fé que nenhuma ameaça seria capaz de apagar. Ao ouvir falar de Jesus Cristo, do Deus que se fez homem e morreu por amor, Bárbara encontrou sentido para tudo o que seu coração buscava. Ela pediu o batismo e entregou sua vida completamente a Cristo. A jovem que fora trancada para preservar sua pureza, agora escolhia livremente viver uma pureza ainda mais radical, consagrando-se totalmente ao Senhor. Enquanto isso, seu pai planejava construir uma luxuosa casa de banhos com 2 janelas, símbolo das divindades pagãs que venerava. Mas, quando Dióscoro viajou, Bárbara ordenou que fosse aberta uma 3ª janela. Quando questionada sobre o motivo, respondeu com coragem. As 3 janelas representavam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A torre que antes simbolizava aprisionamento, agora proclamava a fé cristã. Ao retornar e descobrir a mudança, o pai ficou furioso. Sua ira não era apenas arquitetônica, era espiritual. Ele percebeu que a filha havia abraçado a fé que ele tanto odiava. A partir daquele momento, o amor possessivo transformou-se em ódio implacável. Dióscoro tentou forçá-la a renunciar a Cristo, prometendo riquezas, ameaçando castigos, oferecendo liberdade em troca da apostasia. Mas diante dele já não estava a jovem frágil de antes. Estava uma mulher fortalecida pela graça, decidida a permanecer fiel até o fim. A recusa de Bárbara desencadeou uma perseguição cruel. Seu próprio pai a entregou às autoridades romanas para que fosse julgada como cristã. Diante do tribunal, ela foi pressionada a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Bastava um gesto, uma palavra, um simples ato externo para preservar a própria vida. Mas para ela, negar Cristo significava perder a eternidade. Sua firmeza surpreendeu governantes, acostumados a ver cristãos cederem diante do medo. Vieram então as torturas. Chicotes rasgaram sua pele. Feridas abertas sangraram sob o olhar impiedoso dos algozes. Contudo, segundo a tradição, durante a noite, o próprio Cristo teria curado suas chagas, restaurando seu corpo como sinal de que sua força não vinha da carne, mas do céu. Cada suplício apenas tornava sua fé ainda mais luminosa. A multidão assistia atônita à resistência daquela jovem. O que sustentava alguém tão frágil diante de tanta violência? Não era orgulho, não era desafio humano, era amor absoluto. Amor que não negocia, amor que não retrocede, amor que transforma sofrimento em testemunho. O julgamento tornou-se espetáculo público, mas o verdadeiro combate acontecia no invisível. Uma alma decidida a permanecer fiel,
enfrentando um império que tentava esmagá-la. Dióscoro, consumido pelo fanatismo e pela vergonha pública, tomou uma decisão que atravessaria os séculos como símbolo de brutalidade. Ele mesmo executaria a própria filha. Não satisfeito em vê-la condenada, desejava ser o instrumento final da morte. Bárbara foi conduzida para fora da cidade, subindo uma colina onde o céu parecia testemunhar um momento decisivo. Cada passo era um adeus silencioso ao mundo, mas também uma aproximação definitiva de Deus. Não há registros de gritos, desespero ou pedidos de clemência. A tradição relata a serenidade. A espada foi erguida pelas mãos do próprio pai, e em um golpe cruel, a vida terrena daquela jovem chegou ao fim. Mas a história não termina ali. Logo após a execução, segundo antigas narrativas cristãs, Dióscoro foi atingido por um raio que o matou instantaneamente. O mesmo céu que testemunhou o martírio respondeu com um sinal de justiça divina. Por isso, ao longo dos séculos, Santa Bárbara passou a ser invocada como protetora contra tempestades, raios e morte repentina. A jovem da torre tornou-se símbolo de proteção poderosa. Aquela que foi condenada como criminosa passou a ser venerada como santa. A devoção a Santa Bárbara espalhou-se rapidamente pelo Oriente e pelo Ocidente. Igrejas foram erguidas em sua honra. Soldados passaram a invocá-la antes das batalhas. Trabalhadores que lidavam com explosivos e situações de risco passaram a confiar em sua intercessão. Sua história ultrapassou o tempo, atravessou impérios e alcançou continentes. Não porque fosse uma narrativa de tragédia, mas porque é uma história de fidelidade absoluta. A torre onde viveu tornou-se símbolo da alma que se fecha ao pecado e se abre a Deus. As 3 janelas tornaram-se imagem da fé na Trindade. O raio que atingiu seu pai transformou-se em sinal de que nenhuma injustiça passa despercebida aos olhos divinos. Ao longo dos séculos, artistas retrataram Santa Bárbara segurando uma torre e uma palma de martírio, recordando que sua prisão virou testemunho e sua morte virou vitória. Sua memória litúrgica recorda não apenas sofrimento, mas coragem sobrenatural. Em tempos de perseguição religiosa, seu nome era sussurrado como força. Em tempos de paz, era lembrado como exemplo de coerência radical. A vida de Santa Bárbara não é apenas um relato antigo envolto em tradição. É um espelho que confronta cada geração. Ela não enfrentou apenas chicotes e espadas. Ela enfrentou a pressão familiar, a solidão, o medo de decepcionar aquele que lhe deu a vida. Seu maior martírio começou antes da execução. Começou quando precisou escolher entre agradar o Pai ou permanecer fiel a Deus. Esse conflito continua atual. Quantas vezes a fé é colocada à prova dentro das próprias casas? Quantas vezes a verdade é silenciada para evitar rejeição? Bárbara ensina que a fidelidade pode custar tudo, mas jamais termina em derrota. A torre que parecia isolamento tornou-se lugar de encontro com Deus. A perseguição que parecia fracasso tornou-se triunfo eterno. Sua história revela que não existe prisão capaz de impedir uma alma decidida a amar a Cristo. Não existe ameaça capaz de sufocar a verdade quando ela já foi abraçada no íntimo. O mundo pode erguer muros, mas Deus abre janelas. O mundo pode condenar, mas o céu coroa. Ao recordar Santa Bárbara, a pergunta inevitável ecoa: que muros existem hoje ao redor da fé? Que pressões tentam silenciar convicções profundas? A jovem da torre responde com a própria vida que a verdadeira liberdade não depende de portas abertas, mas de consciência alinhada com a verdade. Seu martírio não foi um acidente histórico, foi consequência de uma escolha diária por Cristo. Cada oração escondida na torre preparou-a para o tribunal. Cada ato de fidelidade silenciosa preparou-a para a espada. Sua história é uma trajetória de preparação invisível para um testemunho público. E quando o momento chegou, ela estava pronta.
Santa Bárbara prova que santidade não nasce no instante da perseguição, mas na constância das pequenas decisões. A torre, o tribunal, a colina e o raio compõem um cenário dramático, mas o verdadeiro centro dessa narrativa é um coração totalmente entregue a Deus. E essa entrega continua ecoando através dos séculos, lembrando que nenhuma tempestade é maior que a fidelidade, nenhum medo é maior que a graça, e nenhuma morte é maior que a vida eterna, prometida aos que permanecem firmes até o fim. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigada pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.